Boa noite, seja bem-vindo a este espaço de grande entrevista. Hoje o nosso convidado é o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, com o qual vamos abordar os desafios da governação 8 anos e 3 meses depois de ter assumido a chefia do governo. O segundo mandato já completou 3 anos e 3 meses e até o fim deste segundo mandato, no primeiro trimestre de 2026, muita coisa ainda resta por fazer. Começamos por cumprimentar o nosso convidado. Boa noite. Boa noite. Portanto, agradecemos imenso a ginástica que fez para enquadrar o nosso convite na sua agenda. Começamos por perguntar, envolvidos 8 anos e poucos meses depois de ter assumido a chefia do governo, sabe-se que ainda existem muitas pontas soltas, concorda? 8 anos, nós temos que enquadrá-lo no contexto em que tivemos 2 anos das piores crises mundiais desde a Segunda Guerra Mundial. Eu estou a falar da crise da Covid-19, que foi uma crise sanitária, económica, social, humanitária, atingiu o mundo inteiro e os impactos ainda são duráveis. Nós temos que fazer esse contexto para podermos verificar e confirmar que não se tratou de uma trajetória normal daquilo que nós ambicionávamos aqui em Cabo Verde quando tomamos a posse no governo. Ninguém contava com essa crise. Em segundo lugar, representou um grande desafio de mostrar este país resiliente, que conseguiu evitar o colapso do sistema de saúde, conseguiu evitar o colapso social, conseguiu evitar o colapso económico e o importante é que nós recuperamos, relançamos. Hoje temos a economia a crescer novamente, o turismo a atingir mais de 1 milhão de turistas, o desemprego a reduzir, a pobreza a reduzir. Portanto, esse é o grande marco, para além daquilo que foi a continuidade das ações de investimentos em diversas áreas, mas eu quero ressaltar aqui, se há marco que se pode identificar neste período é a resiliência e a capacidade de recuperação, de relançamento e manutenção e reforço da confiança neste país. Portanto, conforme disse no início, o segundo mandato termina no primeiro trimestre de 2026. Muitos dossiês, alguns ainda criam problemas, provocam dores de cabeça, é o caso dos transportes aéreos, por exemplo. Vislumbra-se uma solução assim a curto prazo? Vislumbra-se, nós temos estado a fazer uma evolução positiva. Aquilo que foi o impacto também das crises sobre transportes aéreos a nível mundial é uma evidência. Depois o ponto de partida que encontramos em 2016. Nós hoje temos o setor marítimo estabilizado, o contrato de concessão tem estado a ser implementado, temos em curso a aquisição de 2 barcos, mas é preciso saber que adquirir barcos é um processo às vezes longo, porque não existe disponível no mercado, muitas vezes tem que se construir, mas estamos a andar relativamente bem, relativamente àquilo que foi o ponto de partida nos transportes marítimos. Transportes aéreos continua a ser um grande desafio. Primeiro porque tivemos descontinuidade de operações a nível de transportes internacionais. A TACV voltou a voar para destinos como Portugal, a França, agora faz Itália, e tudo aponta que este ano poderá recuperar a rota para os Estados Unidos e para o Brasil. Relativamente a transportes aéreos e interilhas, teve um período muito turbulento, ainda está na fase de estabilização, mas o importante era garantir que a oferta, quer dizer, o número de aviões disponíveis para ligar as ilhas, não tivesse descontinuidade nem rupturas. Isso conseguimos fazer. E hoje a TACV assegura os voos interilhas, com 2 aparelhos neste momento, há um terceiro que está a ser recuperado. Segundo indicações, brevemente teremos 3 aparelhos. Há um novo que chegou, o Dash 8, mais adaptado para ligações para ilhas com fluxo de passageiros menores, porque tem 50 lugares. Depois temos o ATR, que foi alugado à Air Senegal, e a Global Aviation. Portanto, com 3 aparelhos estaremos mais folgados. E teremos ainda que ter mais folgas, porque tem havido também, depois da pandemia, um fenómeno interessante. Tem havido a procura de voos por mercado interno, não só relativamente aos nacionais cabo-verdianos, das diversas ilhas,
mas também o turismo que procura conhecer as outras ilhas. Então aqui o grande desafio é aumentar, de facto, a oferta, mas se quiser classificar em termos de dor de cabeça, é a maior dor de cabeça, de facto, que temos tido, mas temos estado a fazer a cura suficiente para podermos manter, estabilizar, depois expandir as operações domésticas. As medidas adotadas no setor dos transportes aéreos não satisfazem? Recentemente indicou-se um novo PCA para a TACV. Quais são as diretrizes? Se disser que estamos no ponto ótimo ou no ponto que queríamos estar, eu digo que não. Mas tem que se compreender o que é que esteve também em causa. A nossa ambição é garantir que as ligações interilhas sejam fáceis, com nível de condições de preços razoáveis, mas essencialmente garantir que tenhamos regularidade. E nós temos situações diferenciadas em ilhas. Há ilhas, por exemplo, que têm mais população, têm mais fluxo, conseguem rentabilizar melhor os voos. Por isso nós estamos a trabalhar e brevemente iremos lançar uma iniciativa para as ilhas que chamamos de mercado diminuto. Estamos a falar de ilhas com pequena população, ilhas ainda com uma atividade económica baixa, ilhas que têm problemas de fluxo de passageiros para ter um avião com 50% ou 40% de ocupação. Nós vamos baixar significativamente o custo das passagens para e de Maio e São Nicolau. Isso pressuposto de que o Estado irá subsidiar e subvencionar para que, e essa subvenção andará aí à volta dos 40% ou 50%, portanto terá um impacto grande. Com vantagem do quê? De tornar o percurso para essas ilhas a um preço que seja também motivador para termos mais fluxo. Não só a nível interno, mais turismo interno, mas também aqueles que queiram conhecer essas ilhas, porque são duplamente penalizadas. São penalizadas porque têm pequena população, são penalizadas porque não têm ainda atividade económica que justifique ter maior fluxo de passageiros. Então o Estado entra e vai fazer essa compensação. E a nível da Brava, como não tem transportes aéreos, nós estamos também a trabalhar no sentido de garantir que, para além da maior regularidade, e seja também relativamente barato viajar para a Brava, ou da Brava para outros destinos. Esta é das medidas que, proximamente, talvez na próxima semana, o Conselho de Ministros estará a aprovar e introduzirá mais um elemento para podermos não só criar mais conectividades nessas ilhas, mas rentabilizá-lo, porque se será mais barato viajar, então terá mais procura, mais gente a viajar para essas 3 ilhas, estão a falar de São Nicolau, Maio e Brava. Mas para todas as ilhas os bilhetes de passagem estão incomportáveis. Por exemplo, entre as 2 principais cidades paga-se quase 27 mil escudos, ida e volta, Praia São Vicente, Praia. Sim, os preços ainda continuam, mas é preciso ter em conta que as ilhas, o sistema de transporte, isto é, em qualquer país, não? E em qualquer ilha, têm custos elevados. Depois, com pequena população, fluxos que ainda não conseguem encher os aviões de forma permanente. Não estou a falar de sazonalidade. Às vezes há períodos em que há muitos passageiros, outros que há mais. Mas se houvesse previsibilidade, há turistas que gostariam muito de conhecer as outras ilhas, mas não há previsibilidade. Mas é esse trabalho que nós estamos a fazer. Portanto, é aumentar a oferta. Quer dizer, temos os 3 aparelhos. Eventualmente haverá que haver mais. Chegarão quando? Já se tem uma já data? estão. Portanto, das 8 já está e está a operar. O ATR da Air Senegal está aqui em Cabo Verde. Teve um problema, já está a ser feita a manutenção e a recuperação, irá entrar em atividade. O outro, que é da Global Aviation, um ATR também, está a operar normalmente. Estamos a falar com 2 ATRs mais o DASH, conseguimos aumentar a oferta e aumentar a regularidade. Então precisamos, talvez, ainda mais. E ter atenção que este mercado não é um mercado fechado, não é de monopólio. Poderá haver abertura para a entrada de mais companhias. Mas, resumindo sobre esta matéria, a fase mais difícil estamos a ultrapassar. Queremos e desejamos que haja mais ligações, mais fluxos. Os custos são ainda relativamente elevados, comparando com aquilo que é o desejo de nós todos, mas temos que compreender que isto tem que ter rentabilidade e tem que ter
formas de assegurar que os voos existem, porque temos que pagar para elas. Nas ilhas que têm este problema, que são penalizadas por causa do fluxo pequena população, baixa atividade económica, o Estado entra suplementarmente. E o Estado já, de certa forma, subvenciona as outras linhas, porque as tarifas são estabelecidas a nível de tetos. E há um conjunto de condições que são mais favoráveis para pessoas idosas, para pessoas que viajam em grupo, um conjunto de situações que, claro, nós todos desejamos melhorar. O novo PCA da TACV ainda não tomou posse? Não, já está. Já tomou posse? Já está a operar, a trabalhar. A curto prazo, quais são as diretrizes do Governo? A curto prazo, primeiro, criarmos a empresa autónoma de transportes interilhas. Está em curso todo o processo, o Conselho de Ministros brevemente irá aprovar, para podermos ter foco dessa empresa apenas nos transportes aéreos interilhas. E será uma empresa de capitais públicos à partida. Isso não impede que outras empresas possam entrar no mercado, mas nós temos que garantir isto como uma questão de soberania, por isso é que o Estado entra. Em segundo lugar, expandir mais as operações, termos maior capacidade de oferta para os voos interilhas. Nos transportes aéreos internacionais, na fase da estabilização, agora precisamos de garantir também a operacionalização. Muitas vezes as pessoas não compreendem e dizem, bom, preferia ficarmos só com Mania, porque é que não ficamos só com Praia de Lisboa ou então com Paris? O problema é que os aviões existem para voar. O avião parado na placa e tendo apenas um destino estará a ser subutilizado. Então nós, para podermos rentabilizar, porque há custos fixos que existirão independentemente de haver voos ou não, temos que ter aparelhos e temos que ter mais rotas. E é por causa disso que se justifica... Mas com um único aparelho correm-se riscos? Não, tem dois, a nível de transportes internacionais, e a necessidade de ter mais aparelhos é precisamente porque você tem que entrar num ponto em que tem que conseguir rentabilizar e cobrir todos os custos fixos que existem, independentemente de haver ou não voos. Existem, tem que pagar o pessoal, tem que pagar os pilotos, tem que pagar todos os consumos que a companhia faz, tem que pagar os seguros, tem que pagar todos os custos inerentes às operações de transportes aéreos. Então, para poder rentabilizar, tem que ter mais rotas e tem que ter mais aparelhos. É dentro dessa perspectiva que está-se a trabalhar. Nos transportes marítimos ainda há falhas também na previsibilidade. Como é que está a questão das dívidas para com a concessionária? Está normalizado? Normalmente tem estado a ser pago, a indemnização compensatória, mas há um contencioso sobre determinados valores que não foram reconhecidos pelas partes. Isso é normal. Uns acham que deve ser custos elegíveis, outros acham que não deve ser todo esse custo elegível. São questões que estão a ser resolvidas, mas as operações estão a acontecer. Há poucos barcos também. Quais são os planos em relação? Portanto, a concessionária devia adquirir mais barcos e não aconteceu. Nós estamos a operar com um conjunto de barcos que estão a fazer ligações. E não são só da concessionária, mas já há operações fora da concessão. Por exemplo, o Mar de Canal não é da Cabo Verde Interilhas. Faz Santo Antão e faz São Vicente. Polares também opera. Está-se a dar vazão. A semelhança de transportes aéreos, nós precisamos aumentar a oferta. Aquilo que está definido, nomeadamente no acordo com o concessionário e no acordo estabelecido entre o Governo e a concessionária, é criarmos condições para termos pelo menos mais 2 barcos. O regime de aquisição vai ser feito através do Estado, porque permite condições mais favoráveis de financiamento para essa aquisição. Por questões de acesso a linhas de crédito, de financiamento, que o privado não conseguiria no mercado. Depois esse barco será do Estado cabo-verdiano e será depois colocado à concessão para as operações nas condições que serão estabelecidas muito mais favoráveis, porque serão barcos mais novos, com menos custos de exploração e que automaticamente impactará também na melhor condições de exploração do setor, nomeadamente eventuais implicações sobre as próprias tarifas. A questão da educação também, o braço de ferro com os professores é outra dor de cabeça, passo o termo, Sr. Primeiro-Ministro. Não há braço de ferro com os professores,
O que tem havido com os sindicatos, tem havido um trabalho de procura de entendimento. Mas não se chega ao entendimento, não se consegue dar vazão às reivindicações dos professores. Eu tenho aqui alguns dados, não por falta de vontade do Governo. Repare, nós estabelecemos alguns compromissos que estão a ser cumpridos relativamente à regulação das pendências que vinham desde 2008 e recuperamos muitas dessas pendências. Há algumas que estão ainda em curso que brevemente serão regularizadas relativamente à não redução, subsídio por não redução da carga horária que falta para concluir. Relativamente aqui ao PCFR, que são planos de carreiras, funções e remunerações para os professores. Há uma proposta sobre a mesa que nos parece muito razoável e bom. Repare, professor do primeiro ciclo de ensino básico e professor do segundo ciclo de ensino básico e ensino secundário, com licenciatura, ganham, dentro do estatuto de pessoal docente, 78.678 escudos. Esta é a proposta? Não, esta é a situação atual. Com o PCFR passará para 91 mil escudos. No início de carreira. No início da carreira. E depois, com a vantagem de, ao longo do desenvolvimento da carreira, portanto, ir melhorando a sua situação remuneratória. Professores sem licenciatura, que o sistema atual depois criou uma distinção entre professores com licenciatura e sem licenciatura, e que tem impacto na remuneração. Professores sem licenciatura têm um intervalo de remuneração entre 23 mil escudos, 23.209 escudos, a 68.231. Passará, isto é, a base, passará a 55 mil escudos, a base, ajustável, de forma que não fique nunca inferior àquilo que existe. Portanto, aquele que estava em 23 passa para 55. E mais com vantagem de poder também ter processos de evolução na carreira e um incentivo para que possam depois ter a licenciatura. Relativamente à educadora de infância, passará, portanto, educadora de infância com licenciatura, passará para 73 mil escudos. É claro que o sindicato pode pretender 100 mil, 200 mil. O problema é que se o país pode pagar e se relativamente às outras profissões, quando vamos comparar com os médicos, quando vamos comparar com os magistrados... Com os jornalistas... que não estão dentro do quadro do PCFR, mas outras funções. Se puxarmos muito por um, vamos ter que puxar para todos. E vai arrebentar. As pessoas têm que saber exatamente quais são os limites. Isso existe em todos os países do mundo. Não há fora de limites relativamente à questão do remuneratório. Então quer dizer que os sindicatos estão a exigir mais do que o governo pode dar, do que o país pode dar? Claramente. Isto tem que ter o quadro da razoabilidade. Se for negociar para pedir, peço. Agora, o problema é se as condições permitem. E mais, razoabilidade é saber qual é o ponto de partida que existe hoje e qual é o ponto de diferenciação com o novo processo, o novo plano, que permite melhorar significativamente as condições remuneratórias dos professores, para além de um conjunto de outras medidas que estão previstas. Eu não creio que este problema seja um problema de todos os sindicatos ou dos professores em si, é da intermediação dos sindicatos versus os professores, mas nós temos que comunicar diretamente aos professores para lhes dizer que é este quadro e que nós temos que fazer tudo para encontrarmos os equilíbrios e os acordos para podermos ultrapassar esta fase, e não será nunca na tentativa de colocar o governo contra a parede para conseguir todos os aumentos que desejamos. É dentro do quadro da negociação, do acerto, das condições, da razoabilidade e do impacto entre aquilo que nós temos hoje e aquilo que nós... E não tem havido razoabilidade da parte dos sindicatos que representam os professores? Não falo de todos os sindicatos, alguns estão mais razoáveis do que outros. Sr. Primeiro-Ministro, a situação socioeconómica é difícil, cerca de 160 mil pessoas em Cabo Verde vivem na pobreza, há casos de pobreza extrema, famílias que vivem com menos de $2 por dia. Fala-se na meta de reduzir a pobreza absoluta e eliminar a pobreza extrema até 2026. O tempo escasseia. O tempo escasseia. Este é um percurso de longo prazo. Não se elimina a pobreza de um dia para o outro. Aquilo que nós temos que fazer é a evolução progressiva que tem havido. Já de 2016 a 2019 houve redução efetiva da pobreza,
quer a pobreza extrema, quer a pobreza absoluta. 2020 e 2021, com a crise da pandemia, como aconteceu em todos os países do mundo, houve não só decréscimo brutal do crescimento económico, e como um acréscimo, um aumento do desemprego, um aumento da pobreza. 2022, até 2023, começamos a recuperar. Há uma redução da pobreza extrema. A nossa ambição, a nossa meta, o nosso objetivo, estou a falar, e porque nós queremos que isso seja de facto um desígnio nacional, não é um problema do governo versus a pobreza, é um problema do país versus a pobreza. E o país não é só o governo, o país é o governo, são as instituições, são as empresas, são as organizações, são as pessoas, são as famílias. Transformamos isso num desígnio nacional para podermos atingir essa meta. Relativamente à pobreza absoluta, chegarmos a 2026 com cerca de 20% da pobreza. Se não tivéssemos tido esse choque forte das crises, quer da crise pandémica, quer da crise inflacionista, seguramente estaríamos numa situação melhor, mas a realidade é aquela que é. E temos estado preparados para gerir as contingências de crise. E estivemos e demos boa ação. Agora temos um caminho de recuperar novamente e colocar o país na trajetória de redução da pobreza e da eliminação da pobreza extrema. Como eu disse, é um desígnio nacional. Como é que reage às críticas da oposição de que o governo tem estado a explorar a vulnerabilidade das pessoas? Por exemplo, disponibiliza 40 mil escudos a uma chefe de família e depois publicita o ato. Como é que vê esta crítica da oposição? Primeiro, há aqui uma alteração muito forte relativamente daquilo que existia anteriormente, onde se colocavam pessoas em fila para atribuir cartões de pensões e coisas do tipo. O problema relativamente às medidas que são adotadas, rendimento social de inclusão, aumento de pensão e do número de beneficiários de pensão social para os idosos, o governo é apanhado por duas coisas. Se publicitar, vai-se dizer que está a explorar. Se não publicitar, a oposição diz que não está a fazer nada. E diz sempre que não está a fazer nada. Então, nós temos que tornar isto uma realidade visível. Não é explorar a vulnerabilidade das pessoas. É políticas, é medidas que vão ao encontro da resolução dos problemas das pessoas, nomeadamente a nível do rendimento, que é um facto. Nós, em 2024, pretendemos atingir mais de 9.200 famílias com rendimento social de inclusão, precisamente para poder suprir esse problema grave de rendimento das pessoas, ao mesmo tempo incluí-las dentro do programa de inclusão produtiva, e todo o programa de ação social tem sido muito forte. Nós mais do que duplicamos, quando comparamos com 2016, aquilo que são transferências sociais que atingem diretamente as pessoas. Isso depois tem um impacto. Isto permitiu reduzir o nível de pobreza para um nível que nós desejávamos. Não permitiu ainda, mas vai permitir. Porque temos uma ação aqui integrada. E não é só rendimento. É rendimento. Quando nós isentamos e tornamos gratuito o acesso ao ensino básico, ao ensino secundário, é uma transferência social. Antes as pessoas pagavam, as famílias pagavam. Hoje não pagam. Portanto, tem uma poupança. Quando alargamos a isenção da taxa moderadora de saúde, as pessoas antes pagavam. Hoje, aqueles que têm direito nos termos da lei, não pagam. Quando nós aumentamos e alargamos a subsidiação do ensino pré-escolar, complementando aquilo que é a responsabilidade dos municípios, o Estado está a entrar, porque os municípios não têm condições de suprir sozinhos isso, estamos a fazer uma transferência, por exemplo, acesso, porque de outra forma não teriam acesso, como estamos a ajudar as famílias de uma forma indireta. Quando nós estabelecemos a taxa social de água e energia, que hoje, para as pessoas do grupo 1 e grupo 2, as famílias, têm um desconto de 50%, estamos a fazer uma transferência indireta, porque esse valor que é o desconto, o Estado depois paga através do Orçamento de Estado às operadoras e às concessionárias. Quando nós reduzimos o IVA de 15% para 8% a água e energia, estamos a fazer transferência direta de despesa que as pessoas teriam se não tivesse havido essa redução. Portanto, temos um pacote muito forte, de facto, para além da reabilitação de casas, todo o trabalho que está sendo feito em todos os municípios, relativamente à reabilitação de casas, pessoas mais pobres,
acesso à água, à energia e até a casas de banho são transferências do Estado, do Governo, em parceria para os municípios executarem para o benefício das pessoas. Por isso, esse pacote é muito forte. Estamos convencidos que, continuando nesta senda, com mais tempo, mas também com mais recursos, atingiremos os objetivos que nós pretendemos. Falou em municípios e lembrei-me das acusações de que o governo tem estado a bloquear o desenvolvimento das autarquias governadas pela oposição. Como é que se defende? Maria de Lourdes, não é verdade. Repare, nós tomamos tantas medidas diferentes desde 2016 para o desenvolvimento dos municípios. Natureza fiscal, em primeiro lugar. Antes pagava-se IVA em tudo que era investimento municipal, incluindo para a construção de cemitérios. Hoje tem isenção, tem reembolso do IVA investido em investimentos públicos de interesse municipal. Estamos a falar de 15%. Portanto, antes era 15% mais caro, hoje é 15% mais barato em termos de fazer investimentos. Nós isentamos operações de impostos sobre operações de emissão de obrigações municipais, alocamos verbas fortes para o desenvolvimento local e regional, a nível do Fundo de Turismo, Fundo de Ambiente, são 50% das transferências do Fundo de Turismo são para aplicação em projetos acordados com os municípios para o desenvolvimento local, e estamos a falar de valores elevados, 60% dos fundos do Fundo de Ambiente, investimento do PRA. Às vezes, algumas câmaras confundem o desenvolvimento local com a Câmara Municipal. O objetivo não é a Câmara Municipal. Nós não estamos a fazer transferências para o Executivo da Câmara ou para o edifício da Câmara. É para as pessoas que vivem no município. Então, essa transferência, esse investimento, fazemos a requalificação urbana, a requalificação ambiental, acesso a bens básicos como a água, saneamento, esgotos, casas de banho. Mas as câmaras lideradas governadas pelo PSV queixam-se de discriminação. Mas não é verdade. Queixam-se porque estão a criar... Nomeadamente Praia, Boa Vista... Não é verdade. Estão a criar um argumento falacioso que não existe. Repare, vamos para o fundamento. Está definido em diretivas de investimento, publicar no boletim oficial, e antes de fazer a afetação das verbas, projeto a projeto, há um acordo entre os municípios. As câmaras municipais participam e definem os projetos prioritários. No fundo, portanto, está aí há critérios que não podem criar imparcialidades ou qualquer ato discriminatório. Os critérios estão estabelecidos por lei. E as tabelas estão publicadas, as pessoas podem ir lá consultar, município a município. No fundo de ambiente, a mesma coisa. Relativamente ao PRA, o Programa de Requalificação e Reabilitação Urbana e Acessibilidades, em que intervenções a nível de reabilitação de casas é em parceria com os municípios, também tem regras. Agora, o problema é que há municípios que trabalham com foco no serviço público, há outros que entraram com foco na politiquice, que é fazer frente ao governo, que estão sempre em combate, estão sempre em contenda. Está a referir-se, por exemplo, à Câmara da Praia? Não, claramente, porque isso é conhecido, é visível, em vez de se concentrar em trabalhar. Até aproveitar as oportunidades, porque houve um financiamento, por exemplo, que não acabaram por não operacionalizar, que foi através da Bolsa de Valores, todos os outros municípios conseguiram operacionalizar, a Câmara de Praia disse não. E quando tentou operacionalizar, essa operação já teve problemas em termos da sua execução. Esse é o grande problema. Se o Presidente da Câmara e a Câmara, que é suposto representar os municípios e não representar outros interesses que sejam partidários ou de outra natureza, trabalhar e saber que há um quadro de concertação, há um quadro de parceria, e há um quadro de disponibilização de recursos, e há um quadro de execução e de qualidade de execução, que depende também dos municípios, consegue bons resultados. Aqueles que preferem... Quer dizer que a crispação vem da Câmara em direção ao governo e não o contrário. Os municípios, claramente, os municípios, quem despoleta esse processo, quem injeta esse processo, quem está sistematicamente a fazer ataques
não é o governo, as pessoas têm esses dados. E eu chamo a atenção a isto porque é para além daquilo que vem na comunicação social e coisa. O problema é foco. O foco, se você coloca o foco da sua atividade em, primeiro, contestar, em guerrilha, em estar sistematicamente a criar ambiente pouco favorável, você não terá resultados. Não terá resultados porque, para além daquilo que são transferências para as receitas municipais, há um conjunto de ações que só podem ter sucesso em parceria. E parceria do governo com os municípios. O governo sempre teve essa abertura. Como é que está o relacionamento com os outros municípios do PAICV, nomeadamente São Filipe, Boa Vista? Pergunto porque recentemente o Sr. Primeiro-Ministro estava no fogo, inaugurando as vias, a asfaltagem de determinadas vias da cidade, e não se notou a presença de representantes do município nesse ato. Viu o Sr. Primeiro-Ministro, a Sra. Ministra das Infraestruturas a cortar a fita, a discursar, e não vi sinais de representantes do município no ato. Isso tem que perguntar ao Presidente da Câmara. Foram convidados? Claro que foram convidados. Estava programado já há algum tempo. O Presidente da Câmara não esteve presente, mas esteve a vereadora. Esteve a vereadora presente, mas eu creio também que o Presidente da Assembleia Municipal não esteve. É já que tem que explicar, não o Governo. Sr. Primeiro-Ministro, dentro de dias ou dentro de pouco tempo vai ter de fazer uma remodelação governamental, já que o Ministro da Cultura, Indústrias Criativas e do Mar vai deixar o Governo, conforme anunciou, depois do debate do Estado da Nação, para se dedicar inteiramente à corrida à Câmara Municipal da Praia. Já tem nomes para essas pastas? Essa pergunta que eu não posso responder. Primeiro, dizer que já tem nomes, isso posso dizer, mas não posso dizer os nomes. São 2 nomes? Segundo lugar, não é uma remodelação governamental, nós vamos fazer um ajustamento, mas na leitura própria temos que fazer essa comunicação, porque isto tem um processo. A primeira pessoa que eu tenho que falar sobre isto é o Presidente da República. Mas são 2 nomes para as 2 pastas diferentes ou há uma pessoa que vai acumular? Não sei ainda. Não sabe? Portanto, outro assunto da atualidade prende-se com o facto do Governo ter escolhido uma figura do PAICV, Felisberto Vieira, para o cargo de embaixador de Cabo Verde em Cuba, mas o Presidente da República recusou nomear Felisberto Vieira. O Presidente da República é antigo líder do PAICV. Como foi que viu a recusa do Presidente e os argumentos que apresentou? Bom, eu não posso trazer para a comunicação social aquilo que é as relações com o Presidente da República, portanto, esta matéria, que o Presidente da República tem as suas competências relativamente à nomeação de embaixadores sob proposta do Governo. Pormenores, muitos já estão hoje na praça pública, relativamente àquilo que foi a não viabilização Mas os argumentos foram plausíveis, aceitáveis? Porque há uma diferença aqui entre proposta e auscultação. A proposta é feita depois da auscultação e da concertação com o Presidente da República, isto de uma forma geral, e é depois formalizada por escrito e com as condições que são estabelecidas também a nível regulamentar, a nível das leis, a nível das práticas estabelecidas. Outra coisa é auscultar. Auscultar, perguntar. Maria de Luz tem um perfil adequado para ser embaixador, por exemplo, num país Y. Qual é a opinião do Presidente da República relativamente a esta matéria? Portanto, o Presidente da República pode dizer... Sim ou não? Pode dizer até, olha, tem perfil, mas há um conjunto de condições aqui que não estão preenchidas e, em função disso, toma a sua decisão, sempre nessa perspectiva de que é uma intervenção conjunta. Mas por que razão o Governo escolheu Felisberto Vieira, indicou para esse posto? Auscultou. Porque tem um perfil que nos parece adequado. Primeiro, há que se desconstruir esta coisa de que, sendo alguém que já foi do PCV ou que é do PCV, não pode trabalhar com o governo da MPD.
não pode trabalhar para Cabo Verde, porque o embaixador não é um embaixador do partido político, não é um embaixador que vai representar facções dentro do Estado de Cabo Verde, é um embaixador do Estado. Nem sequer é um embaixador do governo, é do Estado de Cabo Verde. Por isso que a sua nomeação tem essa participação conjunta do Presidente da República e do governo. Mas seria então, um perfil de embaixador político, não um embaixador de carreira. Não, e mas o governo do MPD escolher uma figura do PSV não é prática. Não, nada impede. Repare, todos os embaixadores representam Cabo Verde e representam e fazem política do Estado, não devem fazer política partidária. Segundo lugar, há, por lei estabelecida, cotas para a indicação de embaixadores fora da carreira. Não é embaixador político ou não político, é embaixador da carreira ou fora da carreira. Essa cota ainda não está totalmente preenchida. Portanto, esse é o pressuposto. Segundo, ainda que eu estava a desenvolver, portanto, tem que se desconstruir aqui em Cabo Verde essa ideia de que não se pode indicar ou escolher ou nomear alguém porque estando o MPD no poder, era do PSV, você fica impedido de o fazer. Né? Dentro dessa perspectiva de que, de facto, a representação é do Estado de Cabo Verde. E nós entendemos, na auscultação que fizemos ao Presidente da República, de que o Felisberto Vieira teria o perfil. O que corresponde a certos observadores de que, ao escutar Felisberto Vieira para esse cargo, tentou lançar uma casca de banana ao Presidente da República para depois indicar figuras do MPD para outros postos. Não é verdade, até porque já houve outras realizações que o Presidente da República fez e coisas que não podem vir para a praça pública. O Presidente da República já tinha rejeitado figuras do MPD, como Gualberto Rosário, Orlando Ferreira, Augusto Neves, mas... Bom, há alguns nomes aí que não são verdade. Gualberto Rosário nunca foi apresentado como proposta para embaixador, nem Augusto Neves. Portanto, não vou entrar nestes pormenores, porque senão estaria a abrir a conversa, a tornar pública a conversa que é suposto ser estabelecida apenas entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Mas eu quero centrar nesta questão da casca de banana. Claro que não há e não poderia haver. O Presidente da República é uma pessoa devidamente experiente e idónea no exercício da sua função. Não me parece que fosse estar disponível para qualquer casca de banana. Em segundo lugar, não é a intenção do Governo e nunca foi fazer esse tipo de aproximação. É claro que os analistas, os especuladores e a especulação, aliás, é livre e as pessoas depois ficam responsáveis por aquilo que dizem, aquilo que escrevem. Não é imputável ao Governo. Como é que estão as relações com o Presidente da República? As relações são institucionais. O Presidente da República tem as suas competências, o Governo tem a baliza que nos deve orientar, o respeito pela Constituição, o respeito pelas leis e garantir que, em nome do Estado de Cabo Verde, mesmo divergindo em alguns aspectos, nós temos que convergir no essencial. De vez em quando tece críticas sobre a governação. Como é que encara estas críticas? O Presidente da República, desde que não ultrapasse os limites da Constituição e também o dever de garantir também um ambiente de paz social no país, tem as suas liberdades de palavra. O Governo não tem que estar de acordo com aquilo que o Presidente da República faz ou diz relativamente à avaliação do desempenho do Governo, principalmente quando o faz publicamente. Aí nós pontualizamos e repomos o nosso posicionamento, o nosso ponto de vista. Por exemplo, o Presidente da República criticou a alegada falta de colaboração do Governo, nomeadamente na não aprovação da nova orgânica da Presidência da República, que disse ter enviado há cerca de 2 anos. Eu não trago para a comunicação social nem para a praça pública aquilo que são questões institucionais. Qual é o motivo do atraso, Sr. Primeiro-Ministro? Que eu digo que não trago porque não vou responder. Há um processo que tem que ser elaborado
tem que ser definido. O Presidente da República não tem iniciativa legislativa, propõe alterações ou mudanças na orgânica, isso tem que ser analisado. Depois tem que ir para o Parlamento, não é o Governo que aprova, e tem que ter uma maioria de... Mas ainda não foi, já lá vão 2 anos. Sim, mas esse é um processo interno que eu não vou explicar por menores. Envolve a Presidência da República, envolve o Governo. Outro assunto polémico prende-se com a decisão de criar uma entidade para gerir os fundos do INPS, conforme anunciou o seu vice. Há mesmo a necessidade de se criar essa entidade para gerir os fundos do INPS? Estamos a analisar, há vários países que têm esse modelo, no sentido de fazer a gestão das aplicações financeiras, porque o INPS gera recursos, e gera recursos avultados, que não podem estar também estagnados e a perder até remuneração. Portanto, a boa aplicação exige especialização. São recursos que derivam de contribuições, quer de trabalhadores, quer de empresas, mas que para conseguir criar condições de capitalização da própria responsabilidades futuras que a INPS tem para com esses mesmos trabalhadores, tem que ter mecanismos de aplicação. E dentro desse quadro que está a ser pensado. Então, a polémica provocada pelos leilões do INPS, há quem defenda que devia haver a demissão, o Conselho de Administração devia ser demitido do INPS, mas não aconteceu. Nós mandamos fazer uma averiguação, o Banco Cabo Verde fez, mas o Governo também fez. De uma forma muito positiva, aquilo que verificamos é que houve um conjunto de desencontros, de facto. Não houve nenhuma intenção, como dizer, malévola ou no sentido de provocar prejuízos a, B ou C. O que nós entendemos e que tiramos como lição é que esta matéria, sendo nova, teria que ser regulamentada. E é nessa fase que está a ser trabalhada o leilão, no sentido de fazer com que haja aplicações dos recursos do INPS no sistema bancário, no sistema financeiro, faz sentido. O que precisa é de ter um quadro regulamentar para evitar precisamente aquilo que foi a disrupção provocada com esse facto. Portanto, não se justifica a demissão, portanto, foi um aprendizado, no seu entender? Um aprendizado para o sistema e para a própria regulamentação de todo o sistema. Sr. Primeiro-Ministro, no dia 31, dentro de poucos dias, haverá o debate sobre o Estado da Nação. Em poucas palavras, como é que define o Estado da Nação atualmente? É um Estado da Nação resiliente. Estou a falar do país, Cabo Verde, que tem uma grande credibilidade internacional, que conseguiu recuperar de crises graves, que está a relançar a sua economia, que tem desafios, sim senhor tem, mas que deve estar focado em traçar e em dar resposta a esses desafios. São desafios de desenvolvimento. E os desafios de desenvolvimento são desafios pesados. Nos últimos 50 anos, quantos países do mundo chegaram ao desenvolvimento? Muito poucos. E aqueles que chegaram estão onde? Na Europa, alguns deles. Na Ásia, alguns deles, o caso da Coreia do Sul. Na África não temos nenhum. O processo de desenvolvimento é um processo longo, de construção e de progressos. Aquilo que nós devemos valorizar positivamente, em vez de criar esse ambiente de deitar tudo abaixo, de colocar o próprio país em depressão, de criar dúvidas, tudo por causa de quem governa, não é positivo. Aqui em Cabo Verde temos que criar cada vez mais esse sentido. Não é só o sentido patriótico, não é a palavra que me falta. É o sentido de compromisso coletivo com o país Cabo Verde. E isso, uma vez feito, criará até melhores condições para qualquer que seja o governo estar em ambiente muito mais favorável. Depois, é claro que as contendas políticas, as divergências políticas têm que existir, porque é o condimento da democracia, e é bom que na política e nos partidos tenhamos também o sentido das alternativas. Não debater só para deitar o outro abaixo.
Qual alternativa você apresenta? Que respostas alternativas apresenta que sejam credíveis para o positivo, para melhorar, para construir melhor, para ter ainda melhores indicadores? Esse é um debate que normalmente não se faz aqui. É tudo no sentido. E é um debate que não se faz nem entre os analistas e os avaliadores também do sistema. É tudo no sentido de estar abaixo, porque há um alvo. E o alvo é o governo. Mas a oposição faz o seu papel. Não, claro que faz e deve continuar a fazer. O problema é como faz, não é? E depois é como o resto da sociedade também se sintoniza relativamente a isso. Portanto, respondendo à sua questão, nós temos que ter como foco, como meta, o desenvolvimento sustentável. Sabendo também que é um processo árduo, duro e que poucos países no mundo o conseguiram fazer. Que Cabo Verde tem as condições para fazer, apesar de todas as dificuldades que nós temos de natureza, de ilhas, de fragmentação de mercado, de pequena população. Isso também é verdade. Lá fora, muitas vezes acreditam mais em Cabo Verde do que nós mesmos acreditamos em nós mesmos. E as instituições podem ajudar a fazer isso, incluindo a integração da nossa diáspora neste processo. Resumidamente, quais são as prioridades para os próximos tempos? As prioridades é erradicar a pobreza extrema, uma prioridade grande. Duplicar o nível de crescimento económico, estou a dizer, do potencial de crescimento económico, porque isso é importante. Temos mais investimentos, mais empresas, mais setor privado, mais empreendedorismo, porque isso depois gera mais emprego e gera mais recursos para o próprio Estado em termos de receitas para fazer mais investimentos para a inclusão e a proteção social. Crescimento económico robusto, aumentar e duplicar, se possível, o potencial de crescimento, erradicação da pobreza, diversificar a nossa economia, porque esse é um dos fatores também de aumento do potencial de crescimento económico, e continuar nessa senda de proteger os mais desfavorecidos, não no sentido assistencialista, mas no sentido da ascensão social e económica das suas vidas. São os desafios que nós temos internos. Depois temos um outro grande desafio, que é garantir que este país também seja seguro relativamente a ameaças, a riscos que hoje existem e que a nossa localização impõe. Estou a falar de segurança marítima, é uma das grandes prioridades. Segurança para a proteção dos nossos recursos que existem e que não são só de pesca, eventualmente podemos ter outros recursos, incluindo a biotecnologia marinha, garantir que tráficos, quer de droga, quer de pessoas, quer de pirataria marítima, no corredor em que nós estamos localizados, sejam devidamente também enfrentados e resolvidos em termos de prevenção, em termos de ação. E para isso precisamos ter boas parcerias. Esse é um outro fator importante para o desenvolvimento futuro de Cabo Verde. Portanto, só nos resta agradecer, o nosso tempo terminou. Agradecemos imenso o esforço que fez para enquadrar o convite devido à agenda apertada neste mês de julho. Foi um prazer imenso. Um prazer todo meu, Maria Luz, sempre disponível. Portanto, boa noite também ao estimado telespectador. Foi a conversa com o chefe do governo, Ulisses Correia Silva, sobre os desafios da governação e também alguns temas da atualidade. Fique bem e fique em paz. Boa noite.